Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez, o nosso grande Deus nos dá o privilégio de estarmos aqui para gravarmos mais uma live e essa grande oportunidade de chegar até você com a infalível palavra do Evangelho da graça de Deus. E como temos dito todos esses dias, aqui no nosso coração existe uma grande convicção. E qual é esta convicção? É que esta palavra chegue até você, desperte lá no teu espírito este conhecimento da verdade. E como consequência disso, você vai entrar numa nova dimensão de fé, numa nova dimensão de vida. Você vai ter alegria, porque a palavra da graça nos traz alegria. Você vai ter consolo, conforto no teu coração, porque a palavra da graça nos traz consolo e conforto. Você vai ter segurança. Por quê? Porque a palavra da graça de Deus nos traz segurança. E a consequência disso, como sempre temos falado, uma alegria grande vai brotar dentro do nosso coração. E aquele versículo vai se cumprir na nossa vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não esqueça, cada vez que nós estamos aqui, é como se eu visse você, visse o rosto dessa irmã, deste irmão, olhando para mim, com sede desse arroz com feijão, essa coisa simples que a gente prega. É como se eu visse o brilho dos teus olhos. E eu sei que isso está acontecendo. E para mim, isto é o milagre, quando alguém é despertado por este conhecimento e entra nessa nova dimensão de vida. Isto para mim é a grande bênção, é o grande milagre. Quando alguém acorda do sono, quando alguém sai da velha aliança, se liberta da escravidão da lei, isso para mim é o verdadeiro milagre. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos um cooperador, uma voz, somente uma voz, que vai cooperar com a tua fé. Então vamos ao texto de hoje. Vamos aqui, eu vou abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo de número 3. E nós vamos ler aqui versículos 23 a 26. Gálatas, capítulo de número 3, versículos 23 ao 26, que diz assim: Mas antes que viesse a fé, olha, preste muita atenção nisso. Eu já andei falando muito sobre isso e vamos continuar falando. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas que fé é essa que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que antes que viesse a fé, ele está dizendo que nós estávamos encerrados, aguardando uma fé que de futuro havia de se revelar. O que Paulo tem em mente quando ele fala que antes que viesse a fé? Que fé é essa que Paulo tem em mente? Que está dizendo que ela viria, não havia vindo ainda. Mas alguém poderia perguntar: ué, mas o pessoal todo do Velho Testamento não teve fé? Sim, todos eles tiveram fé. Então que fé é essa que Paulo está dizendo?
Você tem que entender que toda aquela gente do Velho Testamento tiveram fé, mas eles não tiveram conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Eles tiveram fé para aquele tempo, de acordo com o conhecimento que eles tiveram naquele tempo. Mas eles não conheceram o Evangelho da graça de Deus. Porque o Evangelho da graça de Deus só ia se revelar depois da cruz. Eles tiveram fé, sim, mas uma fé com o conhecimento daquele tempo, para aquele tempo. Mas eles não conheceram essa fé que Paulo fala, que lá no futuro havia de se revelar. Então vamos a alguns textos da Velha Aliança. Eu não vou lê-los, mas vou contar a história de cada um deles para você. Lá em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, nós vamos encontrar a história de Gideão. O que aconteceu com Gideão? O povo de Israel fez o que era errado diante de Deus, e Deus os entregou nas mãos dos medianitas. Então o povo de Israel plantava, semeava, cuidava do gado. Quando eles iriam colher todas essas coisas, vinham os medianitas, invadiam a terra deles, comiam o fruto da terra deles, roubavam deles as vacas, os bois, e deixavam eles sem nada. Eles faziam isso constantemente por um período. Então Gideão está lá oprimido, malhando trigo num lagar. E Deus se revela para ele e fala: vai nessa tua força, varão valoroso, você vai libertar o povo de Israel. Aí Gideão fala, o que é feito de tudo aquilo que nossos pais falaram a respeito de Deus, as coisas maravilhosas que no passado Deus fez? Por que nós estamos nessa situação? Mas o anjo dizia para ele: não, vai nessa tua força, você é chamado para libertar o povo de Israel. E ele, todo oprimido, todo triste, dizia: não, a minha família é menor de todas, nós somos pequenos, nós somos fracos. Mas o anjo dizia para ele: vai nessa tua força que você vai libertar o povo de Israel. Até que ele foi se recompondo, e depois de um longo processo de paciência com Deus, para ele foi e libertou o povo de Israel. Alguém diria: então, pastor, ele teve fé. Sim, Gideão teve fé. Mas eu lhe pergunto, que fé que ele teve? Ele conhecia alguma coisa da nova aliança? Não conhecia nada. O que Gideão conheceu da nova aliança da graça de Deus? Não conheceu nada. Deus usou ele naquele tempo, ele teve fé. Teve fé, mas é uma fé que não conheceu nada daquilo que viria através de Jesus Cristo. Ele venceu os medianitas, libertou o povo de Israel? Libertou, porém aquilo que ele creu para aquele tempo não lhe deu conhecimento nenhum daquilo que viria, essa fé de futuro que Paulo estava falando que havia de vir. Vamos para outro texto, Josué capítulo 6. Moisés morreu, Josué assume a liderança da nação, do povo de Israel. E eles têm que entrar na terra prometida. Mas para que eles entrassem na terra prometida, tinha uma grande barreira diante deles, que era a cidade de Jericó. Eles tinham que passar por cima de Jericó para tomar posse daquela terra prometida que Deus havia prometido lá para Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus deu uma estratégia para Josué. Olha, Josué, você rodeia a cidade 7 dias e no 7º dia você vai rodear a cidade 7 vezes. O povo da cidade estava todo fechado lá dentro, as portas trancadas, as muralhas todas lá. E Deus falou: olha, no 7º dia, quando você der a 7ª volta, você vai gritar, e aquela muralha vai cair, e vocês vão possuir aquela cidade. Aquilo era o início para eles entrarem na terra prometida. E ele cumpriu toda essa estratégia de Deus, e no 7º dia, depois da 7ª volta, gritaram, e a muralha ruiu, né? Tem gente que até faz campanha para derrubar a muralha de Jericó nos dias de hoje.
E eles possuíram aquele povo da cidade e tomaram a cidade. Eles tiveram fé. Se você for lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver que está escrito lá: pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Eles tiveram fé. Josué teve fé para fazer aquilo. Teve fé para fazer aquilo. Mas a pergunta é essa, isso que você tem que entender. E esse detalhe é que você tem que virar para abrir o teu entendimento. Eles tiveram fé, Josué teve fé. Tiveram fé. Mas o que Josué conheceu da graça de Deus? O que Josué conheceu das cartas de Paulo? O que Josué conheceu da nova aliança? Deus acabara de dar a lei através de Moisés. Josué era um cumpridor da lei. O que Josué conheceu da nova aliança? Ele teve fé para aquele tempo, com o conhecimento de Deus que ele teve naquele tempo. Mas ele não entendeu e não conheceu nada da nova aliança. Vocês estão entendendo a diferença? Paulo fala, a fé que de futuro havia de se revelar. Então a mesma pergunta, Josué teve fé, mas Josué não conheceu nada da nova aliança, da obra de Cristo na cruz, da graça de Deus. Ele não conheceu nada. A fé dele foi uma fé com conhecimento para aquele tempo, não conheceu nada depois da cruz. Vamos para outra história lá do Velho Testamento, Elias, né? Elias fez cair fogo do céu, está lá em 1 Reis, capítulo 18. Né? O povo de Israel havia se desviado, construído altares para Baal, e Elias desafiou os profetas de Baal, e os profetas de Baal fizeram todas aquelas coisas, se retalharam, e Baal não respondeu. Aí Elias construiu o altar, orou a Deus e veio aquele fogo do céu e consumiu todo aquele altar, tudo que estava lá, água, sacrifício, tudo que estava lá. E depois Elias matou os 450 profetas de Baal. Elias teve fé? Claro que ele teve fé. Olha, ele fez cair fogo do céu. Ele matou os 450 profetas de Baal. Mas eu te pergunto, o que Elias conheceu da nova aliança? O que Elias conheceu do Novo Testamento? O que Elias conheceu da graça de Deus, das cartas de Paulo? Ele não conheceu nada. Ele teve fé com o conhecimento que ele tinha de Deus naquele tempo. Mas ele não conheceu nada daquilo que veio depois da cruz. Você está entendendo? Paulo fala, a fé que de futuro havia de se revelar. Vamos ver outros textos aqui mais recentes. A mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue. Está lá em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 43. O que aconteceu com essa mulher? Essa mulher vinha sofrendo 12 anos de uma hemorragia. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus haveres com os médicos e foi de mal a pior, empobreceu. Aí ela ouviu a fama de Jesus e disse consigo, se eu somente tocar na orla da sua veste, eu serei curada. E essa mulher se propôs a chegar lá e tocou na orla da veste do Senhor Jesus e foi curado. Jesus parou e falou assim, quem me tocou? Eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Aí a mulher tímida veio até Jesus e contou tudo o que aconteceu com ela e como ela foi curada. E o que Jesus falou? Mulher, a tua fé te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Vá em paz. Jesus está pessoalmente, fisicamente ali. A nova aliança não começou. Essa mulher do fluxo de sangue de 12 anos que foi curada por fé? Foi. Jesus elogiou a fé dela. Falou para ela, tua fé te salvou. Mas a pergunta é essa. O que esta mulher conheceu da nova aliança? O que esta mulher conheceu depois da cruz, das cartas de Paulo? Ela teve fé. Ninguém nega que ela teve fé, mas ela não tinha nenhum conhecimento da graça de Deus, da obra de Cristo na cruz. Ela recebeu um milagre, mas ela não conheceu o evangelho da graça de Deus. Tudo isso aconteceu antes da cruz.
Vamos para outra história, o leproso lá de Mateus capítulo 8. O leproso chegou, se aproximou de Jesus e falou: "Ô Jesus, se você quer, você pode curar-me." O leproso angustiado, empobrecido, triste, depressivo, sabia que ia morrer de lepra. Aí ele vai até Jesus: "Se o Senhor quiser, pode curar-me." Aí Jesus chega, tocou nele: "Quero que você fique limpo." E o leproso ficou limpo. Ele creu em Jesus, pediu um socorro para Jesus, ficou limpo, foi curado da lepra instantaneamente. Mas eu te pergunto a mesma coisa: o que esse leproso conheceu da obra da cruz? O que ele conheceu do Evangelho da graça de Deus, de Efésios, de Gálatas? Ele não conheceu nada. Por quê? Porque essas coisas não haviam se revelado ainda. Cristo não havia morrido na cruz. A nova aliança não está em vigor. O que está em vigor ali é a velha aliança. O leproso teve fé. Ele teve fé, mas ele não conheceu nada a respeito da obra de Cristo na cruz. Vamos a outra história, né? Aquele cego de Jericó, Lucas 18, a partir do versículo 35. Jesus ia passando, tinha um cego na beira do caminho, ele ouviu o tropel da multidão e perguntou o que era aquilo. Aí disseram: "Olha, é Jesus que está passando." Ele falou: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." E ele gritava, e a multidão que estava em volta dele oprimia ele para que ele se calasse. Aí Jesus ouviu e mandou que o trouxessem. Aí o trouxeram a Jesus. Jesus disse para ele: "O que você quer que eu faça?" E ele disse: "Senhor, que eu torne a ver." E Jesus abriu os olhos dele e curou ele da cegueira. Ele passou a ver instantaneamente. Esse cego teve fé. Jesus falou para ele: "A tua fé te salvou." Esse cego teve fé, ele teve fé, mas ele não conheceu nada. Meus irmãos, entenda isso. Ele não conheceu nada do Novo Testamento. Ele não conheceu nada das cartas de Paulo, de Efésios, que fala sobre a graça de Deus. Ele não conheceu nada de Hebreus, porque a nova aliança não estava em vigor ainda. Então, olha a diferença de quem vivia debaixo da lei e tinha fé, para quem vive como nós debaixo da nova aliança e temos fé. O conhecimento que eles tinham lá no Velho Testamento, eles não chegaram a conhecer o que nós conhecemos hoje, depois da cruz, através da nova aliança. Eles tiveram fé, sim, com conhecimento daquilo que eles tiveram para aquele tempo. Mas depois da cruz, quando Cristo revela esse evangelho ao apóstolo Paulo, vem um novo conhecimento. E brota-se uma nova fé baseada num novo conhecimento. Então o que Paulo está dizendo para os Gálatas? Ele está dizendo: antes que viesse esta fé, todos nós vivíamos encerrados debaixo da lei, aguardando, olhando para o futuro, para uma fé que havia de vir no futuro, mas que ainda não tinha sido revelada. Então ele diz: a lei nos serviu de aio, de condutor. O que é um aio? Por exemplo, um rei tem um filho. Então ele vai pegar um homem com alta capacidade do reino dele, vai pôr do lado do filho para ensinar esse filho como tem que se comportar desde criança. Esse homem vai ser um condutor do filho, ensinar todas as etiquetas, porque ele vai assumir o reino um dia. Tem que ensinar a ele tudo como se comportar, como agir, como se vestir, tem que dar conhecimento a ele, tem que amadurecê-lo, para que um dia, quando ele assumir o lugar de rei, ele tenha toda a capacidade de ser um rei. Então esse homem que vai acompanhá-lo durante muitos anos da sua vida, dar conhecimento para ele, discipliná-lo, ensiná-lo, é um aio que vai preparar ele para uma nova condição que ele vai assumir. E é isso que Paulo está dizendo, que a lei nos serviu de um condutor, de um preparador, de um aio. Para quê?
para nos conduzir a Cristo, porque ninguém era justificado por obras da lei. Por obras da lei, todos nós seríamos condenados. Então a lei nos empurrou para frente, para nós enxergarmos Cristo e sermos libertos da própria lei. Então o que Paulo fala? Mas quando a fé veio, mas tendo vindo a fé, não mais permanecemos subordinados ao ai, para essa fé que de futuro havia de se revelar. Então quer dizer, pastor, que aquele povo da velha aliança não conheceu nada do que nós conhecemos hoje, meu irmão? Alguns deles tiveram um pequeno vislumbre a respeito do Cristo que viria, mas eles não conheceram nada das cartas de Paulo como nós cremos hoje. Eles não conheceram nada da carta de Paulo aos Hebreus, de Gálatas, de Romanos, como nós conhecemos hoje. Então qual é a fé de futuro? A fé de futuro que havia se manifestar é essa que vem depois da cruz. Essa que vem com o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Essa trazida por revelação através das cartas de Paulo. Como é que a fé vem? Romanos 10:17. A fé vem pela pregação, pelo ouvir. E a pregação pelo ouvir, olha lá, vem pela palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É este Evangelho da graça de Deus que nós pregamos. Alguém perguntaria, então, pastor, aquele pessoal que creu na velha aliança, um monte de coisas ficaram ocultas ao conhecimento. Um monte de coisas que Deus revelaria no futuro ficaram ocultas do conhecimento deles. Ficaram. Mas no nosso tempo, depois da cruz de Cristo, essas coisas passam a ser reveladas. Então vamos trabalhar aqui na palavra de Deus, já nas cartas de Paulo, para falar a respeito disso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Então nós vamos ler versículos 7 e 8. Preste muita atenção. Paulo está dizendo uma coisa gloriosa. Olha o que Paulo fala. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. O que Paulo está dizendo? Que Paulo pregava e falava da sabedoria de Deus em mistério. Olha lá. Outrora, em outro tempo que estava oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade passada para nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O que Paulo está dizendo? Que o que Paulo estava pregando, esse evangelho que estava pregando, era uma sabedoria em mistério, esteve oculta daquele povo da velha aliança. Eles não conheceram isso. Esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade passada para nossa glória. Agora olha o que ele fala, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Que sabedoria é essa que Paulo está dizendo? É o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Isso estava oculto, foi um mistério para aquele povo da velha aliança, que tiveram fé de acordo com o que eles conheciam de Deus naquele tempo. Mas agora, através da nova aliança, essa sabedoria oculta foi revelada. Deus clareou, Deus revelou, Deus manifestou essa sabedoria oculta que é este Evangelho da graça de Deus. Vamos para outro texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do verso 8. Olha lá o que diz. Paulo está conversando com Timóteo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do quê? Do Evangelho segundo o poder de Deus. O que Paulo está dizendo para Timóteo?
Timóteo, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim que estou encarcerado. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. E o que Paulo fala que é Evangelho? O poder de Deus, olha lá, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Presta atenção. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual foi constituído, foi designado pregador, apóstolo e mestre. Então o que Paulo está dizendo? Que lá na eternidade passada, Deus preordenou essas coisas ao nosso favor. E como isso se manifestou, e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa sabedoria, este Evangelho que é o poder de Deus, nos foi dado em Cristo antes dos tempos eternos. E como isso se manifestou? Se manifestou agora através do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que não só destruiu a morte, você está entendendo que a morte foi destruída? Não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o quê? O Evangelho. Então, como esse conhecimento foi manifesto agora? Isso que estava oculto, que o pessoal da velha aliança não conheceu, foi manifestado através do aparecimento do Senhor Jesus Cristo, né? O qual não só destruiu a morte, ele trouxe a luz, a vida, e olha, isso é estremecedor, ele trouxe a imortalidade, ele trouxe a imortalidade mediante o Evangelho. Então hoje nós somos salvos. Hoje nós já temos no nosso espírito a imortalidade trazida como? Pelo conhecimento do Evangelho. Colossenses capítulo de número 1. Vamos trabalhando um pouquinho na palavra de Deus. Colossenses capítulo de número 1. Vamos ler versículos 26 e 27. Então preste muita atenção. Colossenses 1, versículos 26 e 27. Olha o que diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Não pode ser. Não, pode ser sim. Olha o que Paulo está dizendo, um mistério, um conhecimento, uma sabedoria, ele esteve oculto. Oculto de quem? O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Então quer dizer que este mistério ninguém da velha aliança conheceu, ninguém das gerações passadas conheceu. Por quê? Porque esteve oculto aos olhos deles. Eles tiveram fé com conhecimento para aquele tempo. Mas eles não conheceram nada desse mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Continuando, eu vou ler de novo. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é,
Cristo em vós, esperança da glória. Então presta atenção. Esse mistério esteve oculto daquele pessoal do passado, esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora se manifestou aos seus santos. Agora, através do Evangelho, ele é revelado. E qual é esse mistério que é revelado aos seus santos agora? Olha que coisa linda, Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Deus tem uma glória. Essa glória tem uma esperança. E qual é a esperança? É de ver Cristo em nós, Cristo em cada um de nós. Jesus disse lá em João: se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Presta atenção, um grão de trigo cai na terra. Se ele não morrer, para ele produzir fruto, ele tem que morrer. Se ele morrer, quando for plantado, ele vai produzir muito fruto. Ele vai gerar muitos da sua própria espécie. Então Cristo era esse grão de trigo que Deus plantou aqui na terra. Ele morreu. E o grão de trigo, ele vai gerar, segundo a sua espécie, outros grãos de trigo. Planta-se um grão de trigo e nasce muitos grãos de trigo segundo a sua espécie. Então Cristo foi plantado aqui na terra como o grão de trigo verdadeiro. E agora ele, através da sua morte e ressurreição, ele se produziu em cada um de nós. Qual era o mistério que estava oculto? Cristo em nós. Então Cristo morreu, foi plantado aqui na terra, ressuscitou, venceu a morte, e ele se reproduziu em cada um de nós. Então nós que somos salvos, presta atenção, nós que somos filhos, somos salvos, nós todos somos segundo a mesma espécie de Cristo. Trazemos no nosso espírito a mesma natureza eterna de Cristo. A vida eterna já está dentro de nós agora. Nós somos segundo a espécie de Jesus Cristo. Esse mistério ninguém conheceu na velha aliança. Mas nós estamos na nova aliança. Nos foi revelado esse mistério. A fé que nós temos hoje não é com a mesma mentalidade da velha aliança. O povo da velha aliança creu, mas nunca conheceu o que nós conhecemos hoje. Por isso Paulo está dizendo a fé que de futuro havia de se revelar. A fé produzida por este conhecimento da nova aliança, do Evangelho da graça de Deus. Mas vou ler de novo. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Esse mistério foi revelado. E qual é o mistério que foi revelado? Cristo em nós. Cristo foi reproduzido em cada um de nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Olha que coisa linda, que coisa gloriosa. Isso esteve oculto do passado, mas agora foi revelado. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Vamos ler alguns versículos ali. Vamos ver versículos 1 a 6. Por esta causa, Paulo está dizendo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério que escrevi há pouco resumidamente,
pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, no qual em outras gerações, lá o povo do passado, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são herdeiros e co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O que Paulo está dizendo? Esse mistério, que os gentios fariam parte do Evangelho, que os gentios se tornariam os filhos de Deus, povo de Deus, não só o povo judeu. Esse conhecimento que ninguém conheceu lá no passado, Paulo falou, nas gerações passadas ninguém conheceu isso, mas Deus revelou isso para mim, é que os gentios serão coparticipantes de todas as promessas que vêm através do quê? Através do Evangelho. Então isso o povo do passado não conheceu. Vou ler de novo aqui, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Então esse Evangelho da graça de Deus, essa nova aliança no passado, Paulo diz, não foi dado a conhecer a nenhum filho dos homens, ainda que aquele povo do passado tenha crido e feito coisas lindas através da fé que eles tiveram, do conhecimento para aquele tempo. Estes mistérios que nós estamos falando, essa nova fé que viria, nenhum deles conheceu. Vamos mais um versículo somente. Capítulo 16 de Romanos. Capítulo 16 de Romanos. Nós vamos lá no versículo de número 25. Preste muita atenção no que nós vamos ler. É o último capítulo de Romanos. E Paulo no versículo 25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. O que o Paulo está dizendo? Está dizendo que este evangelho, este conhecimento da nova aliança, essa pregação de Jesus Cristo, isto foi guardado em silêncio. Como, pastor? Não pode ser que isso está na Bíblia. Está aqui, eu vou ler de novo para você. Eu estou em cima aqui do versículo, eu não estou inventando isso para você. Olha lá. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, confirmar como? Segundo o meu evangelho, Paulo fala. E a pregação, pregação do quê? Do povo do Velho Testamento? Da lei? Não. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Que mistério é esse? Que esteve oculto, guardado em silêncio. Esse mistério, Cristo em vós, esse mistério da nova aliança, estava oculto, foi guardado em silêncio nos tempos eternos. Uma coisa que ninguém conheceu, que foi guardada em silêncio nos tempos eternos. Agora vamos voltar para Gálatas, onde nós começamos. Não vamos terminar ainda não. Vamos só mais um pouquinho. Então vamos lá para Gálatas, capítulo de número 3, onde Paulo fala, presta atenção. Mas antes que viesse a fé, então vamos recapitular. Que fé é esta? Não é a fé que o povo tinha pelo conhecimento do Velho Testamento. A nova aliança viria e traria um novo conhecimento, e essa fé de futuro que havia de vir, viria pelo conhecimento do Evangelho que foi manifestado depois da cruz. Então Paulo fala, mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de se revelar, de maneira que a lei nos serviu de condutor a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé.
Mas tendo vindo a fé, não permanecemos mais subordinados ao aio. Então o que Paulo fala? Tendo vindo a fé, não estamos mais subordinados à velha aliança, subordinados à lei. E que fé que é essa que veio? Que fé que é essa de futuro havia de se revelar? É a fé do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. É a revelação da nova aliança, que produziria a verdadeira fé, trazida através do nosso Senhor Jesus Cristo, expressa pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então nós que somos o povo da nossa aliança, da nova aliança, nós estamos nesta fé, esta fé chegou para nós, essa fé do futuro, essa fé com um conhecimento novo, trazido pelo conhecimento do Evangelho, chegou até nós. O povo do Velho Testamento creu, ele creu, mas não teve esse tipo de fé que nós temos hoje, porque eles não conheceram o que nós conhecemos hoje. A fé produzida pela nova aliança, pelo Novo Testamento. Então vamos ver lá em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, esta é a fé evangélica. O que é a fé evangélica? Produzida pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus, produzida pelo conhecimento que as cartas de Paulo traz para nós. A mulher do fluxo de sangue teve fé, mas ela não conheceu nada do Evangelho. O cego de Jericó teve fé, mas não conheceu nada do Evangelho. Josué, Gideão, Elias, todos tiveram fé, sim, mas sem o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Essa fé não havia se manifestado ainda, ela viria lá no futuro, quando Cristo morreria na cruz, com seu sangue estabeleceria uma nova aliança. Então vamos lá, Filipenses 1, 27, olha o que Paulo está dizendo, olha, presta atenção. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Qual é o Evangelho de Cristo? O Evangelho da graça de Deus. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vocês, que vocês estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos por qual fé? Pela fé produzida pelo Evangelho, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo está dizendo, para que vocês estejam firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que é a fé evangélica? É a fé trazida pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus, que era totalmente diferente daquilo que o povo da velha aliança creu. Continua a leitura. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e agora ainda ouvis que é meu. Então que fé é esta que Paulo estava dizendo? A fé evangélica que nós tínhamos que estarmos juntos, ligados em alma, ligados em espírito, lutando juntos por esta fé evangélica. É a fé produzida pela nova aliança. Por isso eu quero cada vez mais me unir a você, e quero que você se una a mim, como uma só alma, com um só espírito, para nós lutarmos e propagarmos essa fé produzida pelo Evangelho. Essa fé sem julgo da lei, sem campanha, sem voto, sem sacrifício, sem exploração, sem enganação, sem segunda intenção no coração. Nós temos que estar unidos uns com os outros, como uma só alma, num só espírito, lutar juntos. Lutar juntos para quê? Pela fé
evangélica. Você entende isso? Então, o que nós cremos hoje é muito superior ao que eles conheceram na velha aliança. O que nós conhecemos hoje, através das cartas de Paulo, é muito superior. O que eles conheciam lá? Um monte de animal sacrificado, um monte de sangue derramado, né? Um monte de coisa estranha naquele tabernáculo. Não podiam ter o acesso direto à presença de Deus. O que nós conhecemos hoje? Coisas muito superiores. E Hebreus capítulo de número 11, lá nos últimos versículos, capítulo 11 de Hebreus, depois que ele fala de todo aquele povo da velha aliança que acreditou, mas não conheceu o que nós conhecemos, aí ele fala no versículo 29 e 40 de Hebreus 11, olha, presta atenção, para um pouquinho, olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou ler para você. Ele fala assim a respeito daquele povo do Velho Testamento que está escrito aqui em Hebreus 11. Olha, ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O que Paulo está dizendo? Eles tiveram um bom testemunho da fé deles, mas nenhuma promessa se concretizou na vida deles. Por quê? Agora olha para nós. Olha essa fé de futuro que havia de se revelar. Olha o versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito. Pastor, isso está na Bíblia? Não pode ser. Quer dizer que aquele povo todo da velha aliança não alcançou a promessa? Não. Por quê? Olha o que Paulo diz. Porque Deus, Ele proveu coisa superior ao nosso respeito. Deus proveu coisa superior ao nosso respeito. Você entende a diferença disso? Vou ler de novo. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que isso quer dizer? Que Deus proveu, através da nova aliança, coisa superior ao nosso respeito. A nova aliança é muito superior à velha aliança. A nova aliança é eterna, ela traz a eternidade, a imortalidade muito superior à velha aliança. Então vamos encerrar, vamos voltar lá em Gálatas 3. Mas antes que viesse a fé, estávamos encerrados debaixo da lei, aguardando lá no futuro uma fé que havia de se revelar, não havia se manifestado. O povo da velha aliança teve fé, mas não tiveram conhecimento da fé do futuro que nós conhecemos hoje. Aí ele fala assim, mas tendo vindo a fé, então essa fé veio, como que ela vem? Através do Senhor Jesus Cristo, através da revelação do Evangelho da graça de Deus, através do conhecimento da nova aliança. Mas tendo vindo a fé, não permanecemos mais subordinados à lei. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, para terminarmos, meu irmão, o povo da velha aliança acreditou, eu preciso repetir muito isso, mas eles não conheceram nada do que nós conhecemos hoje, que foi revelado nas cartas de Paulo. Eles viveram a velha aliança. Nós estamos no Novo Testamento, no sangue do Senhor Jesus. Então, qual é a fé de futuro? Que mistério que ninguém conheceu na velha aliança e que hoje nós conhecemos? O mistério é este: o Evangelho da graça de Deus. E a fé de futuro que havia de se revelar, já se revelou. É a fé trazida pelo conhecimento da nova aliança, do Novo Testamento. Então nós vamos ficando por aqui, vamos terminando esta palavra, em nome de Jesus.